O episódio de hoje é uma conversa com mais um casal de combeiros viajantes sobre planejamento para viver na estrada. Então se liga e assiste esse vídeo até o final. Então esse daqui é o quarto episódio de bate-papo com outros casais de viajantes sobre planejamento de viagem, né? Todos esses viajantes que a gente já conversou até agora, né, de diferentes estilos e modalidades aí de viagens, eles estão realizando o seu sonho ou estão se planejando para realizar. É isso aí. Se você não viu os episódios anteriores, a gente já criou um playlist e vai deixar aqui embaixo na descrição. E fica o convite para, se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e se inscreve, é de graça, para não perder nenhuma dica sobre organização, sobre economia e sobre planejamento de viagem e os lugares lindos que a gente está passando pelo Brasil. No momento também parado por causa da pandemia, mas daqui a pouquinho mais tudo vai se resolver. Isso aí. Inclusive a gente criou esse quadro, né, de bate-papo, por quê? Porque muita gente vem até nós, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente, nos dizendo que querem ter uma vida assim também, que gostariam de viver na estrada, que gostariam de viver mais, mas acho tudo isso muito distante, que não é para eles, é só para as outras pessoas. Não se veem assim, né, nesse... É como se fosse um grande sonho impossível, né? Não se veem nessa condição. Isso, e a gente está querendo compartilhar todas essas histórias aí, além da nossa, para motivar você e mostrar que é possível sim, se organizando, se planejando. Todo mundo aqui é normal, tanto nós quanto os outros viajantes, e que conseguiram fazer, você também consegue. Isso aí. Nenhum dos viajantes até agora nasceu em berço de ouro, né? Exatamente, ou ganhando um prêmio ou nada. E todos estão conseguindo, né, ou já conseguiram aí realizar os seus sonhos. Bom, e hoje a conversa é com o casal gaúcho de Pelotas, a Jéssica e o Michael, né, do projeto Virando o Mundo. É isso aí, eles têm canal no YouTube também, Insta, Face, todas essas redes sociais aí, então aproveita já, depois que assistir esse vídeo, corre lá no canal deles, dá uma olhada, se inscreva no canal, que eles têm um conteúdo bem legal, inclusive nós, quando estávamos montando a nossa Kombi, eu acho que eles nem sabem disso, nós nos inspiramos bastante nos vídeos deles, para montar, para começar a montar a Bet Balanço aqui, né? Então, gratidão aí por todas as informações, né, que vocês foram um caminho para a gente começar a montar nossos mestres, né? Porque eles já estão na estrada há bem mais tempo que a gente, né? Tudo está compartilhado lá no canal deles. Isso. E, inclusive, a gente se conheceu pessoalmente já, né? Uma vez, bem rapidinho, lá num encontro de Kombis, em São Sebastião do Caí. Isso, no ano passado. Isso. No ano passado ou retrasado? Foi... No ano retrasado agora. Isso, enfim. Foi passado, acho que foi no ano passado. Estamos completamente perdidos, mas enfim, vamos lá, vamos começar direto ao ponto. Olá, casal, sejam bem-vindos, gratidão aí por terem topado essa conversa com a gente. Comecem aí contando para nós um pouquinho mais de vocês e do projeto Virando o Mundo. Buenas, pessoal! E aí, primeiramente agradecendo o convite da Karine e do Miguel, do Pernas pelo Mundo. E eu sou o Michael. Eu sou a Jéssica e nós somos do projeto Virando o Mundo. A gente viaja atualmente, quer dizer, atualmente não estamos viajando, mas a gente vive a bordo da nossa Kombi, uma Kombi diesel ano 82, a diesel, que tem por nome Xenia Filomena. Atualmente a gente divulga esse nosso projeto Virando o Mundo nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, temos também o nosso site, que a gente conta algumas histórias ali, e acho que o nosso carro-chefe, a gente pode dizer, é o YouTube. A gente tem vídeos que a gente posta lá. Atualmente a gente tem uma frequência semanal de postagem de vídeos, né, Jéssica? Isso, um vídeo por semana. Como a gente agora está parado devido às circunstâncias, né, que a gente está no momento. Que todos nós estamos, né? Aí a gente está parado, a gente não está viajando, a gente está fazendo só um vídeo por semana. Mas quando a gente está viajando, normalmente a gente acaba postando 2, 3 vídeos por semana, depende um pouquinho. A gente até costuma comentar que inicialmente, bem lá no início do projeto, a gente até nem sabia que o nosso foco seria o YouTube, né? Sim. Daí quando a gente criou todas as redes sociais, a gente teve um retorno muito positivo do YouTube. Então a gente, digamos que, focou todas as nossas forças no YouTube, assim. Sim. Porque inicialmente a nossa ideia era fazer a viagem, era viajar, era viver na estrada de alguma forma. E a gente começou a achar meios, e aí, como acho que a maioria das pessoas gosta de divulgar isso de alguma forma, começa a divulgar na internet. Compartilhar, né? Compartilhar, divulgar, E acabou que a gente teve um retorno muito grande, como a Jéssica falou, no YouTube. E aí hoje o nosso foco
quase dá para dizer que é o YouTube, tá? O que a gente tem então por objetivo, assim, né, quando a gente fala do Virando o Mundo? Eu acho que no primeiro momento é realizar os nossos sonhos, né? Realizar os nossos sonhos de uma forma, de uma maneira sustentável, de uma maneira equilibrada. Junto a isso, conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, novas culturas. Aprender pelo mundo Aprender, afora, né? Aprender, eu acho, a partir do momento que, tipo, tu abre mão da tua vida, não abre mão da tua vida, mas, tipo, pensa em viver de uma forma diferente, a gente tá aberto aí a novos conhecimentos também, e de repente ensinar, mostrar a forma como a gente vive, divulgar, né? Propagar, compartilhar, eu acho que é tudo isso, que a gente tá assim, né? aprendendo. E junto com isso, muita aventura também, né? Tem que ter muita aventura e tem que ter muita alegria nisso daí. Então, amigos, quando que iniciou o projeto de vocês e como que vocês se organizaram para colocar ele em prática? O projeto Virando o Mundo iniciou, eu acho que pode-se dizer que ele começou em 2013. Pode-se dizer que sim, porque foi quando a gente começou a fazer, foi a primeira grande viagem que a gente fez em 2012. 2012, né? A gente fez a primeira grande viagem, a gente fez uma viagem de moto até o Chile. E assim a gente pegou a moto, mas só que foi em período de férias, a gente não tava... A gente sempre viajava em período de férias. E aí só que a gente pegou e fez essa viagem até o Chile de moto, assim, a gente não tinha muita noção de nada. Pegamos a moto, em um mês a gente preparou tudo e tchum! Em 20 e poucos dias, quase 30 dias, a gente foi e voltou até o Chile de moto. Acho que ali já cravou ali uma pulguinha ali. Foi o primeiro passo, eu acho, assim, que a gente saiu da nossa zona de conforto. Sim. E se desafiou assim mais, né? Ele foi o embrião do Virando o Mundo, eu acho, porque a gente não tinha ideia do projeto, não tinha ideia de viver na estrada ainda. Mas ali acho que começou, ali foi o embrião, porque daí a gente nem terminou aquela viagem, a gente tava, antes de chegar em casa a gente já estava planejando a próxima viagem que a gente iria fazer. Aí em 2014 a gente fez uma nova viagem, que a gente viajou também em período de férias, 30 dias com as irmãs do Michael. Foi até o Ushuaia. Fomos até o Ushuaia de carro. Muito legal também. E depois, em 2015, a gente fez a nossa última viagem com a nossa moto, que passamos por Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai. A gente atravessou todo o Paraguai, fomos até o deserto Atacama de moto também. Inclusive, essa última viagem já está no YouTube, está no nosso canal lá no Virando o Mundo. É a viagem, a playlist Moto Desert Adventure, que é bem bacana. Naquela época, vale lembrar que a gente não estava filmando para o YouTube, a gente estava fazendo uns videozinhos para nós e tinha o material a gente acabou colocando no YouTube, mas está bem bacana mesmo assim. Na verdade, o YouTube começou por essa playlist, certo? Sim, ele começou por essa playlist. Essa playlist aí. Então, diria que o embrião começou lá em 2012 e o projeto, assim, que a gente realmente botou ele no papel e ele começou a aparecer vídeos e divulgações foi em 2015. Porque até então eu estava terminando a minha faculdade de administração de empresas e o Michael também estava trabalhando, eu fazia um estágio só na área administrativa, o Michael estava trabalhando tranquilamente. Eu sou analista, desenvolvedor de sistemas. Tenho Isso. Pós-graduação em gerenciamento de projetos também. Então, o que era a ideia? Se estruturar por mais um tempo, depois que a gente começou a ter essa ideia de repente... Porque, na verdade, assim, a gente até então fazia viagens em períodos de férias. Sim. Lá em 2015, a gente começou a pensar de uma outra forma. E se a gente vivesse na estrada? Né? Então, a gente começou a pensar de uma forma diferente. A ideia era ainda ter ficado trabalhando, porque eu era funcionário, eu era empregado, a Jéssica também estava empregada e fazendo faculdade. Terminando, né? A ideia ainda era trabalhar por mais um ano, pelo menos, ou até 2, para daí juntar um pouquinho mais de grana para depois botar o pé na estrada de verdade. Porém, acabou que tinha mais ou menos uma crise naquela época e eu acabei saindo da empresa um pouquinho prematuramente. Aí a gente só esperou a Jéssica terminar a faculdade e já começamos a deslanchar o projeto Virando o Mundo se atiramos de cabeça no projeto Virando o Mundo para botar o pé na estrada o quanto antes, né? Mais um detalhe, a gente tinha a nossa casa, que é essa aqui que a gente está morando agora, e um dos planos era alugar a casa e usar as reservas para poder seguir adiante, né? Isso aí. Só que o que a gente descobriu? Que no contrato do nosso financiamento da nossa casa, ele não permitia que a gente alugasse a casa. Aí a gente era obrigado a quitar a casa para poder alugar a casa. E sem alugar a casa, não tinha como deixar a casa parada sem alugar e pagando o financiamento. Grana também, né? Exatamente. E aí o dinheiro da rescisão que a gente tinha, a gente teve que quitar a casa para poder alugar ela.
Ou seja, nossas reservas diminuíram drasticamente. Uma, porque a gente teve que sair um ano antes do trabalho. Segundo, que a gente teve que quitar o financiamento da casa. Então, todo o dinheiro que a gente imaginava para poder fazer toda a viagem bem tranquilamente, não tínhamos mais. E até, inicialmente, a gente chegou a pensar em van, comprar uma van. Como que a gente faria, né? Sair a viver na estrada, né? E aí a gente pensou em várias coisas, né? A gente pensou inicialmente em uma van, comprar, sei lá, um motorhome, Tirando várias formas, possibilidades, A né? gente foi levantando muitas possibilidades. Aí acabou que a gente se adequou à nossa realidade e o que deu para comprar na época foi a Kombi, né? E a gente não se arrependeu, né? Claro que não que a gente não goste de Kombi, não é isso. Mas naquela época, quando a gente começou toda essa história de planejamento e tudo mais, essa questão financeira que conta muito, né? Que eu acho que é a parte que mais conta. A Kombi foi o que se encaixou ali nas nossas possibilidades, né? Então essa parte financeira, essa parte de planejamento, a gente recebe muitas perguntas, como é que você se mantém na estrada, como é que vocês fazem, né, para viajar? Hoje a gente tem o aluguel da nossa casa, que é essa casa onde nós estamos agora. Então, exatamente agora a gente já tem aluguel, mas é só um detalhe, é só por um período de 2, 3 meses. Né? Isso. E então a gente tem o aluguel da nossa casa, a gente sempre que possível trabalha, porque como o Michael estava comentando, ele é analista desenvolvedor de sistemas, então até um tempo atrás nós ficamos um ano, mais ou menos, parados, lá na casa dos meus pais, que o Michael pegou um projeto grande, então tipo, na área dele, isso é uma outra forma de entrar grana para nós, então tipo, entra um X, a gente viaja por mais um tempo tranquilo, e a gente tem uns pequenos, temos uma nossa pequena reserva, né? Que a gente tem essa questão de reserva. Bem mais reduzido do que a gente imaginava inicialmente, né? Mas tem ainda. Mas a gente já tem esse hábito dessa questão, desse lado financeiro de guardar um pouco já há muitos anos, né, Michael? E a gente tem um valor pequenininho investido também, que nos dá um retorno. Então é dessa forma que a gente se mantém na estrada. E um detalhe, né? A gente é muito econômico. Eu assim, considero a gente bem econômico. Não somos muito consumistas, digamos assim. Tem pessoas que são mais econômicas que nós, eu acredito, com certeza, né? Mas eu acho que a gente pode ser considerado bem econômicos na estrada. Sei lá, nosso custo basicamente é comida e combustível e alguma manutenção do veículo, basicamente às vezes algum entretenimento, né? Alguma coisa uma entrada de algum evento, alguma coisa que a gente precisa ir. Normalmente a gente gasta menos quando a gente está na estrada do que agora quando a gente está numa casa, porque por exemplo, numa casa tem todos os gastos fixos, luz, internet, condomínio, no nosso caso, né? Todos aqueles gastos fixos. E esses gastos fixos na estrada a gente não tem. Então, normalmente, o tempo que a gente estava na estrada, a gente gastava menos viajando do que estando numa casa fixa. Outro ponto que às vezes seguido as pessoas perguntam, mas vocês não se bancam pelo YouTube? No nosso caso, especificamente, que hoje a gente está com 50 mil inscritos, um pouquinho mais que 50 mil, a gente não pode dizer que o YouTube nos banca. Na verdade, ele é quase... Exatamente agora que a gente está com poucos vídeos, que a gente não está viajando, ele é praticamente irrisório, assim, o que o YouTube nos dá de retorno. E quando nós estamos na estrada, que a gente tem mais visualizações e tudo mais, ele, digamos que ele acrescenta um pouco, sabe? Acrescenta, mas ele não... Então muitas pessoas dizem, eu vou criar um YouTube e vou cair na estrada. Não é tão simples, afinal de contas, o YouTube ele te demanda um baita de um tempo, né? E tu tem um retorno muito, muito positivo, que é o retorno das pessoas. Isso é muito legal. Mas para nós, hoje, em termos de planejamento financeiro, ele não conta financeiramente assim, ele acrescenta. Talvez no futuro venha a contar mais, né? Sim. Mas atualmente não conta tão bem assim. Não que não dê, assim, também não é desacorçoar, tipo, desmotivar as pessoas a criar um canal, não é esse o ponto, tá? Porque tem pessoas que conseguem fazer o canal deslanchar muito rápido, tem outras pessoas que demoram bastante tempo para fazer o canal andar. No nosso caso, eu acho que a gente já está há 5 anos com o canal andando, né? Meio devagarinho e tal, mas ele tá lá. Às vezes a gente parou com o canal, enfim, né? Então, tipo, ele dá algum retorno, mas não é tão simples assim. Tu tem que ter uma dedicação muito grande. Para quem tem uma dedicação muito grande, trabalha com aquilo ali de forma inteligente, vê como fazer a coisa andar, a pessoa estuda aquilo ali direitinho, se dedica, né, dedica realmente àquilo de corpo e alma, aí as chances são... a coisa anda mais rápido, entendeu? E por último, deixem para nós então aí uma mensagem, né, para quem está assistindo e também quer colocar em prática esse sonho de viver na estrada.
E o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão nos olhando, que estão nos assistindo? Que tem um sonho. Que tem um sonho, que tem vontade. Se estão nos assistindo, se está assistindo Pernas pelo Mundo, se está vendo esse vídeo, provavelmente porque tem algumas ideias parecidas, muitas vezes, ou só gosta de ver pessoas que têm esse tipo de ideia. Mas, assim, ó, o que eu posso dizer? Se tem vontade, faz, experimenta. Corre atrás. Olha, assim, ó, eu não trocaria as experiências que a gente teve até então no projeto Virando o Mundo, assim, ó, eu acho que por nada, simplesmente não... É muito gratificante, foi muito bom tudo que a gente passou até agora. Tiveram alguns perrenguezinhos, mas não, no nosso caso, pelo menos, não foram tão grandes assim. Mas todos esses perrengues valem a pena. Inclusive os perrengues que acontecem na estrada, eles são experiências válidas, posso dizer. Como é que eu posso dizer assim, ó, tipo, não tem nada que pague isso, sabe? A gente poderia ter ficado trabalhando desde aquela época, sei lá, talvez a gente se aposentasse um pouco melhor financeiramente, talvez, mas as experiências que a gente teve, com certeza, não pagariam isso. Pelo menos no nosso caso, que a gente já gostou tanto, assim, andar com a Xênia na neve, ficar acampado uma semana na neve lá em Bariloche, brincando no rio congelado, lavando a barba no rio congelado. São coisas simples, São assim, coisas simples, mas não sei, não tem como explicar, assim. Então, tipo, se tu tem um sonho, corre atrás, te planeja, te organiza, porque a gente, assim, ó, a gente não pode dizer que simplesmente a gente atirou nossa vida pro alto, comprou a Kombi e saiu bem louco aí pelo mundo. Não. A gente se planejou, os planos não aconteceram exatamente como a gente imaginava, como a gente falou antes, mas a gente se readequou a esses planos, para que eles pudessem acontecer, e assim, a gente foi indo. Talvez alguns momentos com a cara e com a coragem, mas com um plano base ali, né? A gente tinha um plano, a gente tem uma, como é que se chama, um porto seguro para retornar caso dê algum problema. Caso tudo dê errado, não quer saber mais de viajar, quer voltar, a gente tem a nossa casa, a gente pode voltar a hora que nós quisermos, né? Não é simplesmente... Tem gente que realmente atira, não é que atira, mas realmente... Se atira de cabeça sem muito plano. De certa forma é legal, mas a gente prefere, a gente se sente mais à vontade se a gente consegue deixar isso um pouco mais planejado, se a gente tem um pouco de noção do futuro, do que vai acontecer daqui a um ano, para nós é um pouquinho mais seguro, e isso nos dá uma tranquilidade para a gente poder viajar. Porque eu diria assim, no nosso caso, assim, o que a gente pensa? Se a gente se organizar um pouco melhor, menos trabalho a gente vai passar na estrada. Isso, mas então, se tu simplesmente te atirar, talvez tu passe mais trabalho. Tu tem que saber se tu tá disposto a passar todo esse trabalho na estrada. Tem gente que tá feliz, tá disposto e fica feliz, e é isso aí que quer pra vida dele mesmo. Mas show de bola. Mas não é pra cada um, né? Cada pessoa de um jeito. Tem pessoas que não se sentem tão confortáveis, e aí às vezes pode, sei lá, ter uma decepção, se aborrecer, porque só passar trabalho também é complicado. Com certeza. E estamos aí, sempre que necessário, a gente vai mudando, readaptando as coisas de acordo com as nossas necessidades na estrada, né? E assim a gente vai indo, mas eu acho que a mensagem que a gente pode passar é: se tu tem um sonho, corre atrás, não desiste, te organiza, te planeja, que vai dar certo. Ou não, mas pelo menos melhor dar errado tu tentando do que tu nunca saber se ia dar certo, porque tu não tentou. Uma mensagem que eu até vi hoje, né? Melhor 2 pneus furados na estrada do que um cheio na garagem. Então eu acho que era isso. Mais uma vez, agradecer o convite da Karine e do Miguel. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa história. E um grande abraço. Tchau. Então é isso, gente. Gratidão mais uma vez aí, Michael e Jéssica, por terem topado essa conversa com a gente. Você que está assistindo, se liga, ativa o sininho aí para não perder, porque a gente tem mais alguns viajantes previstos, né? Exatamente. Se tudo der certo. E até a próxima. Tchau!